Razão e Sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 16. Marianne não teria se perdoado se houvesse conseguido dormir na primeira noite após se despedir de Willoughby, por pouco que fosse. Teria se envergonhado de olhar sua família nos olhos na manhã seguinte, se não houvesse se levantado precisando mais de descanso do que quando havia se deitado. Mas os sentimentos que a faziam pensar em compostura, como uma desgraça, não faziam com que corresse qualquer perigo de deixar que isso acontecesse. Passou a noite acordada e chorou a maior parte do tempo. Levantou-se com dor de cabeça, incapaz de falar, e sem disposição para comer qualquer coisa, preocupando sua mãe e irmãs a todos os momentos, e rechaçando qualquer tentativa de consolo por uma delas. Sua sensibilidade era potente o suficiente. Quando o café da manhã havia acabado, ela saiu sozinha e passeou pelo vilarejo de Allenham, permitindo-se lembrar alegrias passadas e chorando pelo revés atual. Durante a maior parte da manhã, passou a noite na mesma indulgência de sentimento. Tocou todas as músicas preferidas que costumava tocar para Willoughby, todas as áreas em que suas vozes se juntavam com mais frequência, e sentou-se ao piano, olhando todas as linhas das músicas que haviam sido escritas por ela, até que seu coração ficou tão pesado que não poderia admitir mais nem um pouco de tristeza, e esta nutrição do pesar era feita todos os dias. Passava horas ao piano, alternando entre cantar e chorar, sua voz totalmente suspensa por suas lágrimas. Nos livros também, assim como na música, convidava a infelicidade que um contraste entre o passado e o presente certamente ensejaria. Não lia nada além do que costumavam ler juntos. Esta agonia tão profunda não poderia ser suportada para sempre. Diminuíam alguns dias até se tornar uma melancolia mais calma. Mas estas tarefas, às quais ela voltava diariamente, suas caminhadas solitárias e meditações silenciosas ainda produziam efusões ocasionais de tristeza tão fortes quanto antes. Nenhuma carta de Willoughby chegou, e Marianne não parecia esperar nenhuma. Sua mãe ficou surpresa, e Elinor começou a preocupar-se novamente. Mas a senhora Dashwood conseguia encontrar explicações sempre que queria, o que, pelo menos, satisfazia a si mesma. Lembre-se, Elinor, disse ela, com que frequência o Sr. John busca nossas cartas no correio e as leva para lá. Já concordamos que confidencialidade pode ser necessária e devemos reconhecer que não poderia ser mantida se a correspondência entre os dois passasse pelas mãos de Sr. John. Elinor não podia negar a verdade nisso e tentou encontrar em tal conjectura um motivo suficiente para o silêncio entre os dois. Mas havia um método tão direto, tão simples e, em sua opinião, tão apropriado para que soubessem da realidade da situação e que removeria imediatamente todo o mistério, que ela não pôde deixar de sugerir à mãe. Por que a senhora não pergunta imediatamente para Marianne, disse ela, se ela está ou não noiva de Willoughby? Vinda de você, a mãe dela, e uma mãe tão gentil e indulgente, a pergunta não poderia ofender. Seria o resultado natural de seu amor por ela. Ela costumava não ter qualquer reserva, principalmente com você. Não perguntaria tal coisa de jeito algum. Suponhamos que seja possível que eles não estejam noivos. Que tristeza uma pergunta dessa não causaria? De qualquer forma, seria extremamente cruel. Nunca mereceria as confidências dela novamente após forçá-la a fazer tal confissão, que precisa, neste momento, ser escondida de todos. Conheço o coração de Marianne, sei que ela me ama muito e que não seria a última a saber quando a questão for trazida a público, quando as circunstâncias permitirem a revelação. Não tentaria forçar a confidência de ninguém, muito menos de uma filha, porque seu senso de dever impediria a negação que seus desejos podem exigir. Elinor considerou tamanha generosidade um exagero, considerando a pouca idade de sua irmã e insistir no assunto, mas foi em vão. Bom senso, cautela e prudência foram todos perdidos entre as delicadezas românticas da senhora Dashwood. Passaram-se diversos dias antes que o nome de Willoughby fosse mencionado na frente de Marianne por qualquer de seus parentes. Sir John e a senhora Janice, contudo, não foram tão gentis. Suas pilhérias acrescentaram dores a muitas horas dolorosas. Mas uma noite a senhora Dashwood exclamou, ao pegar um volume de Shakespeare por acidente: "Não terminamos Hamlet, Marianne. Nosso caro Willoughby partiu antes que conseguíssemos acabar. Deixemos o livro separado para quando ele voltar. Mas podem se passar meses, talvez, antes que isso aconteça." "Meses!" exclamou Marianne em forte surpresa. "Não, nem muitas semanas." A senhora Dashwood sentiu muito pelo que havia dito, mas Elinor ficou satisfeita, pois arrancou uma resposta de Marianne muito expressiva de sua confiança em Willoughby e ciência de suas intenções. Certa manhã, cerca de uma semana após Willoughby ter partido, Marianne deixou-se convencer a acompanhar as irmãs em vez de fazer seu habitual passeio sozinha. Até então, havia evitado sistematicamente a companhia de quem quer que fosse em suas andanças. Se as irmãs queriam caminhar pelos vales,
ela logo escolhia percorrer os montes. Se escolhia uma direção, ela imediatamente enveredava por outra, com tal rapidez que as irmãs não conseguiam alcançá-la. Mas foi aos poucos, sendo convencida pelos argumentos de Elinor, que desaprovava vivamente aquela solidão constante. Caminharam juntas pela estrada através do vale, e quase sempre caladas, pois Marianne não podia controlar sua mente, e Elinor, satisfeita por já ter obtido uma vitória, não queria tentar mais. Depois da entrada do vale, onde a vegetação, apesar de ainda rica, era menos densa e mais esparsa, surgiu à sua frente um longo trecho de estrada por onde havia passado quando de sua chegada a Barton. Ao atingir esse ponto, pararam para olhar em redor e admirar a vista de sua casa, a partir de um ponto até onde nunca haviam chegado antes em suas excursões habituais. Entre as formas da paisagem, logo perceberam um ponto que se movia. Era um homem a cavalo que vinha em sua direção. Poucos minutos depois, puderam distinguir a figura do cavaleiro. No momento seguinte, Marianne exclamou jubilosa. É ele mesmo, tenho certeza! E aprontava-se para lhe correr ao encontro, quando Elinor gritou. Será mesmo, Marianne? Acho que está enganada. Não me parece o Willoughby. Ele é bem mais alto e não tem esse jeito. Tem sim, gritava Marianne. Estou certa de que é ele. Seu jeito, sua roupa, o cavalo, sei que havia de voltar em breve. Caminhava rapidamente enquanto falava, e Elinor, para afastá-la de um incidente, pois tinha quase certeza de que não se tratava de Willoughby, acelerou o passo para manter-se ao seu lado. Logo estavam a uma distância de 300 metros do cavaleiro. Marianne podia agora distingui-lo, e seu coração estremeceu. Não era Willoughby. E ela voltou-se de repente, mas foi chamada com insistência pelas vozes das irmãs, às quais se unia agora para uma terceira, quase tão conhecida quanto a de Willoughby, e que insistiam com ela para voltar. Virando-se, viu com surpresa que o cavaleiro era Edward Ferrars. Era a única pessoa no mundo que podia naquele instante ser perdoada por não ser Willoughby. O único que dela poderia obter um sorriso. Por ele, ela era capaz de refrear as lágrimas e, para a felicidade da irmã, esqueceu por algum tempo seu próprio desapontamento. Edward apiou e, entregando o cavalo ao criado, caminhou com elas para Barton, para onde estava indo com o propósito de visitá-las. Foi saudado por todas com grande cordialidade, especialmente por Marianne, que demonstrou mais entusiasmo pela sua chegada do que a própria Elinor. Para Marianne, de fato, o reencontro de Edward e sua irmã não passava da continuação daquela inexplicável frieza que Enola observava a miúde no comportamento de ambos. Quanto a Edward, notava a ausência de tudo quanto um apaixonado costumava falar e fazer em tais ocasiões. Estava confuso, demonstrava pouco prazer em vê-las. Não parecia nem exultante nem alegre. Pouco disse além daquilo a que as perguntas obrigavam, e não distinguia Elinor com qualquer expressão especial de afeto. Marianne a tudo observava e ouvia com crescente surpresa. Começou a sentir por Edward uma quase antipatia, o que acabou, como costumavam nela acabar todos os sentimentos, por conduzir seus pensamentos de volta a Willoughby, cujas atitudes formavam um contraste suficientemente forte com as do eleito de sua irmã. Após um breve silêncio, que se sucedeu ao impacto da surpresa inicial e das primeiras indagações do encontro, Marianne perguntou a Edward se tinha vindo diretamente de Londres. Não, ele já estava em Devonshire havia cerca de 2 semanas. 2 semanas? Repetiu, surpresa por sabê-lo durante tanto tempo no mesmo condado em que estava Elinor, sem ter vindo vê-la. Parecia bastante perturbado ao acrescentar que estivera em companhia de amigos nas proximidades de Plymouth. Faz muito que esteve em Sussex? Perguntou Elinor. Estive em Nolan há cerca de 1 mês. E como está a nossa querida Nolan? Perguntou Marianne. A sua querida Nolan, disse Elinor, provavelmente estará como costuma estar nessa época do ano, com os bosques e caminhos todos cobertos de folhas secas. Oh, exclamou Marianne, com que sensação de êxtase eu as vi cair daquela última vez. Com que prazer eu corria para vê-las tombar em torno a mim como se fosse uma chuva trazida pelo vento. Que sentimentos a estação e o vento me inspiravam. Agora já não há ninguém para apreciá-los. São vistas apenas como um estorvo, varridas à pressa e retiradas o mais rápido possível da vista. Nem todo mundo, disse Elinor, participa de sua paixão pelas folhas caídas. Eu sei, meus sentimentos são raramente partilhados e quase nunca compreendidos, mas às vezes sim. Ao dizer isto, mergulhou em meditação por alguns minutos. E ao despertar disse, veja, Edward, e chamava-lhe a atenção para a paisagem. Este é o Vale de Barton. Olhe para ele e fique insensível se puder. Veja aquelas colinas. Já viu outras iguais?
À esquerda está Burton Park, entre aqueles bosques e terras de cultivo. Pode-se ver daqui um lado da casa. E lá ao fundo, além da última colina que se ergue com enorme imponência, está o nosso chalé. As terras são bonitas, replicou Edward, mas estes sopés devem ficar imundos no inverno. Como você pode pensar nisso diante de tantas belezas à sua frente? Por quê? Replicou ele sorrindo. Entre as belas coisas que estão à minha frente, vejo também um caminho enlameado. Que estranho, disse Marianne para si mesma enquanto caminhavam. Que tal são os vizinhos? Os Middleton são gente agradável? Não, nem tanto, respondeu Marianne. Não podíamos estar mais mal situadas. Marianne, exclamou a irmã, como pode dizer isto? Como pode ser tão injusta? Os Middleton são uma família respeitável, Sr. Ferris, e têm dado a maior demonstração de carinho para conosco. Você se esquece, Marianne, dos muitos dias agradáveis que devemos a eles? Não, disse Marianne em voz baixa, nem dos últimos muitos momentos tediosos. Elinor não deu atenção a estas palavras e, voltando-se para o visitante, esforçou-se por manter uma espécie de conversação, falando de sua residência atual, suas vantagens, etc., e extorquindo dele ocasionais perguntas e respostas. Sua frieza e reserva mortificavam-no terrivelmente. Estava desapontada e quase furiosa, mas, insistindo em controlar sua atitude para com ele, em consideração mais ao passado que ao presente, evitou qualquer demonstração de ressentimento ou desprazer. Tratou-o com a consideração que se deve a uma pessoa da família. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique no sininho para ativar as notificações dos próximos capítulos. Até a próxima!